Olá, primeiro ano! Meu primeirão! Tudo bom, galera? E aí? Nós vamos hoje dar continuidade à aula da semana passada. E nós vamos continuar dando continuidade a essas aulas, porque eu tô aqui, já que eu tô aproveitando, fazendo essa aula, em vídeo, eu estou aproveitando o máximo de imagens, o máximo de ilustração possível para mostrar para vocês como que essa matéria ela é importante. Não só para o conhecimento de vocês, mas também na hora que vocês forem fazer os vestibulares de vocês, a importância da imagem. Então, nesse capítulo, nessa frente A do livro 2, nós vamos continuar a matéria aprendida no livro 1, Geologia. Ou seja, é a continuação. Estudaremos eras geológicas e agentes do relevo. Na semana passada, nós estudamos rochas, lembra? Minerais, estrutura geológica. Nós estamos continuando. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o quê? Sobre forma de relevo, tá? Classificação do relevo. Aí depois, solo, tipo de solo. Quer dizer, essa matéria de geologia não se refere só a um livro, né? Ela é uma matéria muito extensa, que vai em várias frentes trabalhando com a gente sobre esses aspectos. Então vamos lá. Era geológica. O que é uma era geológica na prática? Você já deve ter estudado isso lá no 5º, 6º ano, né? É uma maneira didática de contar a história da evolução da Terra. Por quê? Porque quando a gente estuda a história do homem, você tem lá a história do homem, né? Pré-história, o homem primitivo, Paleolítico, Neolítico, aquela coisa toda. Aí começa a pré-história, história antiga, Idade Média, moderna. Isso é a história do homem. Se você contar todo esse aparato histórico em anos, mais ou menos dá 10 mil anos de história. E o que é o... Volta. O que é o tempo da Terra? É o chamado tempo profundo. Ele conta a história da Terra. Então, a história da Terra não se refere à mesma quantificação da história do homem. Então, vamos tentar ver aqui uma ideia. Vai lá. E já caiu uma questão de vestibular assim, então eu estou trabalhando com vocês isso. Eu estou trabalhando o que está no seu livro na página 15, que é isso aqui. Vê se está aparecendo. Está aparecendo? Vê se está aparecendo. Então, eu estou trabalhando o tema eras geológicas. Você não precisa ver, não. Só você, se não quiser, não conseguindo ver, não tem problema. O importante é você saber que tudo isso que eu estou trabalhando está na página 15 do seu livro. Então, aqui, o que o autor desse material que eu preparei fala para você? Se eu tivesse que fazer toda a história da evolução do planeta Terra em um ano, seria um ano Terra, tá? Em um ano. A escala do tempo geológico, os principais eventos da Terra, para facilitar a compreensão da magnitude dos 4,56 bilhões de anos do tempo geológico. Então o cara que elaborou essa questão aqui, ele fala o seguinte: se eu tivesse que contar a história da evolução do planeta Terra em um ano, você sabe que não foi isso. Aqui são 4,6 bilhões de anos praticamente. Então, em janeiro, no dia 1º, nós teríamos a formação da Terra. No dia 29, os mais antigos materiais terrestres. Em fevereiro, entre o dia 12 e 18, as mais antigas rochas preservadas da Terra, no Canadá. Vai adiante. E terminou, fevereiro, as mais antigas. Aí você começa aqui, olha a quantidade de tempo que se refere na prática. Eu já estou em fevereiro, mas percebeu? Eu estou com 4 bilhões. Aí quando chega em março, as mais antigas evidências de vida, Aí você vem em conta metamórfica, Groenlândia, as microfósseis, você já estou em março. Aí quando chega já em junho, começa os primeiros grandes continentes, Eu já estou aqui no ano de 2 bilhões e meio de anos atrás. O início do Éon Proterozoico. Vai adiante. Aí quando chega em julho, percebeu? Ele divide os eventos da Terra por meses. Mas vamos lá, outubro, novembro, vai. A próxima. Aí quando chega em dezembro, aí que é o mês que mais acontece. Então, olha, caros alunos, preste atenção. De 12 meses de um ano, o que o autor diz? Os principais eventos da história da humanidade aconteceram em 11 meses. Ou seja, a maior parte da história da Terra, nós não estamos nela. Olha em que ano, em que período do ano nós entraríamos na história. Ó,
Dia 1/12, os continentes começam a formar. A Pangeia, lembra da Pangeia? Seria formada em dezembro. Entre 1 e 12 de dezembro. Ou seja, a Pangeia aconteceu recentemente. Tem 300 milhões de anos só. Tá? Entre 1 e 13. Aí começa aqui as primeiras formações florestais. Entre 3 e 12, você começa os carboníferos, o Permiano. Carbonífero aqui é a formação dos carvão mineral. Aí chega aqui a era mesozoica, o supercontinente Pangeia começa a se desagregar, formando, né, Laurase Gondwana. No dia 13, começa os répteis a se diversificar. Aqui começa o Jurássico. No dia 22 surgem as plantas, do jeito que mais ou menos quase que você parece ver hoje. No dia 26, extinção dos dinossauros, vai adiante. E no dia 22 surgem as plantas angiospermas. 26, extinção dos dinossauros, já falamos. No dia 27, 29, 30, 31, até as 13h55, vai acontecendo esses momentos da história da evolução da Terra. Dia 31, às 19h12, começa a aparecer o primeiro ancestral nosso, tá? Aparece na África. Isso há 2 milhões de anos atrás, na história da Terra. Mas na história de um ano da Terra, seria dia 31 às 19h12. 31 às 20h38, o Quaternário. 31 às 23h58 e 31 às 23h59, 57, Cabral chega ao Brasil. E às 31 a 23, 59, 59, o Brasil já está, né, há 120 anos atrás. Então você percebe que isso aqui é apenas uma maneira gráfica de mostrar a história da evolução do planeta Terra a partir de um ano, tá? Vai adiante. Aqui é do jeito que você vê no seu livro, mas aqui o mais importante é você ter em noção o que acontece no Brasil. Ó. Pré-cambriana, Proterozoica e Arqueozoica. O que acontece no Brasil? Escudo cristalino, brasileiro, formação do jazido mineral metálico, formação da Serra do Mar da Mantiqueira. Você tem que saber disso, tá? Então, começa a zoica, depois da zoica vem a arqueozoica, proterozoica, pré-cambriana. Vai adiante. Depois, a mesozoica. Répteis gigantescos. O que acontece no Brasil? Derrames vulcânicos, petróleo, terreno basáltico, terra roxa, formação de bacia sedimentar. O paleozoico, formação de bacia sedimentar antiga, a formação de carvão no sul do Brasil, vai adiante. E a Cenozoica, que é mais recente, formando algumas bacias. Aqui vocês estão vendo, que nós já trabalhamos nas aulas anteriores, os agentes internos. Agora vai adiante, vamos falar dos agentes externos. Os agentes externos são aqueles que modelam o relevo. Vamos falar sobre cada um deles? Olha lá. Agentes externos são os modificadores e formadores do relevo. A erosão desgasta, destrói. Então, aquilo que faz um terreno ser desgastado são as forças que nós chamamos de forças externas. Tá? Os principais agentes do intemperismo, então o intemperismo é a capacidade que uma rocha tem de desagregar, se decompor, se fragmentar, se decompor, desgastar. Isso é a água da chuva, a água do rio, a água dos mares, a água dos oceanos, da geleira, dos lagos. Tudo isso decompõe uma rocha. A temperatura, calor e frio, frio e calor. Né? O vento, vocês vão ver tudo isso com exemplos que eu vou citar. E a ação dos seres vivos, que o seu livro não fala sobre ele, mas eu estou citando com detalhes sobre esse assunto. Vai lá. Ação das chuvas. Ao cair regularmente numa área, as chuvas criam e modificam formas. A água mora em pedra dura, tanto bate até que fura. Né? A água que cai numa calçada provoca a abertura de pequenos buracos. Com o atrito das pisadas e outras pressões, o solo se compacta e impermeabiliza. Com o tempo podem surgir rachaduras, onde a água e a chuva se concentram e dá origem a sulcos, quer dizer, são pequenos caminhos por onde a água vai passar. Raízes de árvores plantadas em calçado também contribuem para a aceleração da erosão. Vai adiante. Mudança de temperatura, infiltração da água e as raízes das plantas fragmentadas faz as rochas se fragmentar, modificando a característica dos minerais. As águas das chuvas e enxurradas são capazes de transportar. Então, começou a chover, o tempo, a lâmpada está meio piscando aqui, hein? Você não pode acabar a energia, né? Mas eu estou dizendo que a água, quando incide no terreno, ela vai desgastando o terreno. Quando essa quantidade de material se desloca, dizemos que ocorreu um deslizamento. O transporte de material nas vertentes pode causar grande estrago. Vai adiante. Eu acho que a lâmpada está com problema. As vertentes dos morros podem ser destruídas pelos sulcos,
ou ravinas causadas pela enxurrada. Formam então buraco, como se fosse em fenda, chamada de vossoroca. O seu livro cita isso. Primeiro formam as ravinas, depois as vossarocas. Para amenizar o problema é recomendável, né, não retirar a vegetação, plantar uma espécie para você evitar a erosão. Vai adiante. Aqui você está vendo a ação da chuva. Ó, a chuva atinge um terreno e criou o que eles chamam uma vossoroca, que é esse tipo de terreno. Olha aqui, ó. Percebeu? Aí é a ação da água. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês, caros alunos. Esse tipo de ação naturalmente acontece. Mas os buracos, as crateras que correm nos morros, isso acontece muito mais porque o homem desmatou. Porque o homem construiu de forma irregular. Então esse terreno aqui, Cachoeiro, existem muitos terrenos de vossoroca em Cachoeiro. Você vai um monte de morro por aí fora, tem um monte de terreno caído, né? Barreira caída. Por quê? Porque choveu, vai chovendo, vai infiltrando, vai fazendo a terra descer. Vai adiante. Adiante. Ação dos rios. O trabalho realizado pelos rios recebe o nome de erosão fluvial. A ação das chuvas é pluvial, não se esqueça. No seu percurso da nascente até a foz, os rios retiram, transportam e depositam material. Assim eles constroem. Então você pega o rio Itapemirim, lá da nascente dele, até a foz aqui em Itapemirim, você percebe que o rio vai fazendo o seu percurso. E ele vai retirando sedimentos, depositando sedimentos, transportando sedimentos, tá? Então existe diferentes volumes, extensão, largura, tá? Então ele vai desgastando, eles vão modelando os seus vales. Vai adiante. Tipo de vale. O vale fluvial, que apresenta diferente aspecto, depende da inclinação do leito. Então existe o vale em forma de V, vocês vão ver daqui a pouco as imagens. O vale em forma de garganta, o Grand Canyon, vai. Olha aqui. Esse é um vale em forma, né, de V. Ó, parecido com esse. Então aqui você está vendo? Tudo isso, gente, é feito pelo rio. O rio que gerou esse desgaste aqui. Vai adiante. Aqui já é um vale em forma de garganta, percebe? Que não houve uma abertura maior. Então você vê aqui a imagem de um canyon, né? Esse é o que o rio faz em um terreno. Agora, por que naquele terreno anterior, volta lá por favor, anterior. Por que aqui desgastou? Ó, aqui desgastou e volta para diante agora, de novo. E aqui não desgastou. Por quê? Depende da natureza das rochas. Se a rocha é mais rígida, mais frágil, depende da força da corrente, quer dizer, a velocidade do rio, depende da velocidade do fluxo do rio, da declividade do terreno, tudo depende de vários fatores. Então, o rio desgasta no terreno. Vai adiante. Aqui é quando o rio está próximo da foz e ele cria esse tipo de característica aqui, ó. Nós chamamos de meandro. Então, se você for em parte do rio Amazonas, próximo da foz, você vai encontrar meandros. Até no nosso Itapemirim, ali próximo de Paineiras, você vê o rio fazendo desse jeito aqui, aquelas curvaturas. Essas curvaturas que o rio faz, nós chamamos de meandro. É um rio meândrico. Tá bom? Vai adiante. Olha como é que ele vai fazer meandro. A água do rio passa, ele vai criando o percurso. Ó, olha aqui como é que ele faz. Esse tipo de curvatura é formação de um meandro. Tá bom? Vai adiante. Trabalho do mar. Então já falamos da erosão pluvial, chuva, fluvial, rio, marítima, do mar. O trabalho destrutivo ocorre nas altas costas, né? As ondas, quando quebram, fazem as paredes rochosas se fragmentarem, desmoronarem, as costas altas, as falésias vão sendo destruídas, né? E aí você vai vendo. Vou mostrar a imagem que é melhor, vai. Olha aí, ó. Evolução de uma falésia. A água batendo nessa rocha. Percebe que ela cria primeiro uma área, aqui está ela original, hein, gente? A água incidiu sobre esse terreno, foi desgastando esse terreno, foi depositando aqui, criando esse tipo, no Rio Grande do Sul, né? Uma região de torres. Então, é todo feito pela força da água do mar. Adiante. Aqui, o trabalho do mar, quando ele faz uma praia, tá? Quando ele faz a direção das ondas, que vai criar o túmulo, uma ilha. E quando ele vai, a direção das ondas vai criar um cabo, cúspide, essa curvatura aqui, ou uma barra ou praia. Então, tudo causado pela ação da água do mar. Vai adiante. O ataque costeiro, o incessante movimento das ondas na costa pode destruir até a mais dura das rochas, né? Aquele movimento que aconteceu em Marataízes, em Itaipava, em Vitória, um pouco mais atrás. Tudo isso é ação do mar, é lógico.
esse evento aí pode ser associado a várias mudanças climáticas, mas esse ataque costeiro, né, eles vão desgastando o litoral. O que é para ser da água, a água vai ocupar. Vai adiante. O trabalho de construtivo é denominado de acumulação. Destaques: formação das parais, as restingas, a laguna, a lagoa, tudo resultado da ação do mar quando ataca o litoral. Vai adiante. As areias de antigas praias consolidam, transformando-se em arenito, dando origem aos recifes. Os recifes também podem se transformar pela acumulação e eles vão dar recifes de coral. Né? As ilhas de corais são comuns, chamadas de atol. Então você percebe as variadas formas de litorais que existem pelos mundos, causado pela ação da água do mar. Vai adiante. Observe aqui, ó. Percebeu? A restinga, a lagoa, a laguna. Aqui você tem a laguna de Patos de Mirim, tá? Ó, Patos de Mirim, litoral gaúcho. Tudo feito pela ação do mar. Vai adiante. A ação dos ventos é a chamada erosão eólica. O vento transporta sedimentos de um lugar para outro. Vamos ver como é que funciona? Olha aqui, a imagem de uma ação do vento lá no Saara, no norte da África. Você acha que essa forma que foi feita com quem? Parece que ela foi esculpida pelo homem. Foi não, foi feita pela natureza. Foi pelos ventos. E aqui, quando que, né, vamos colocar, os ventos transportam, né, areia, as dunas, que se deslocam de um lugar para outro por causa da ação do vento. Vai adiante. Aqui mostra como que as dunas funcionam. Né? O vento vai transportando o sedimento e vai depositando. Então ele vai se deslocando para onde o vento está soprando. O vento sopra numa direção, ele leva a areia para aquela direção. Aqui no norte do estado diz que as dunas mudam de lugar. Na região dos lagos, no Rio de Janeiro, as dunas também mudam de lugar. Será que tem um montão de gente lá carregando aquela areia de um lugar para outro? Não, gente, é o vento. O vento que leva aquela areia de um lugar para outro. Vai adiante. A ação do gelo, a chamada erosão glacial. As geleiras, elas também criam formas de relevo. Vai adiante. Olha aqui. Formação de um vale glacial. Aqui está uma montanha e está uma área coberta de gelo. Essa área de geleira, ela vai se derreter. Quando ela se derrete, ela forma um vale. Aqui ela que formando um vale. Que lá no norte do Canadá, da Noruega, da Finlândia, é chamado de fiordes. Presta atenção nesses nomes, hein? Fiordes, vai adiante. A formação dos icebergs, né? Vai adiante. E os agentes externos chamados antrópico, ação do homem. O homem é um importante agente modificador de relevo. Tudo isso que eu falei para vocês anterior ao homem, nós podemos dizer que demorou milhares de anos para acontecer. Né? A formação do litoral, das praias, né? Tudo isso demorou milhares, as montanhas, as serras, os planaltos. Gente, tudo isso demora milhares e milhões de anos para fazer. O homem, né, é o ser que mais atua modificando a natureza. As cidades, os animais, o homem, as cidades, né, o homem é o importante. Ele altera na cidade, vai adiante. Os animais também provocam grandes desgastes. A vegetação nem sempre é benigna, pois pode tanto ajudar a proteger o relevo quanto destruir. As plantas superficiais dificilmente protegem o solo da ação das águas. Então, vai adiante. Resumindo e fechando a nossa matéria, nós falamos dos agentes externos do relevo e de era geológica. O objetivo nosso hoje foi falar desses dois assuntos, até porque a quantidade de slides que eu selecionei era muito grande, tá? Então eu vou pedir a vocês que estejam atentos, eu vou passar uns exercícios para vocês fazerem dessa aula, aí a partir da semana que vem a gente vai adiantando mais outro tema, tá bom? Um beijão, até mais!